Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu sei que a hora já é avançada. Eu estava aqui deitada já pronta para dormir. E o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória uma passagem muito conhecida que se encontra lá em Mateus 26, a partir do versículo 36, que é a passagem de Jesus no Getsêmani. Eu gostaria de estar lendo com você esse texto, esse capítulo, e logo após estar trazendo uma reflexão para os nossos dias de hoje, né? Vamos lá, vamos dar o texto. Mateus 26, versículo 36 em diante. 36 até o 46. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outras vezes adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Irmãos, eu estava refletindo nessa palavra e como Deus falou comigo, eu gostaria de compartilhar com você. Você consegue perceber que no versículo 38, Jesus vira para os seus discípulos e ele é bem claro. Ele diz assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Quando Jesus disse isso, ele foi muito claro em dizer que ele estava passando pelo pior momento da sua vida terrestre. Ele estava prestes a ir para a cruz, a ser crucificado, a carregar sobre si todos os pecados que não eram seus. E ainda assim, os discípulos não conseguiram ficar ali orando com ele. Dormiram, adormeceram porque os olhos estavam carregados. Eu imagino, irmãos, o quanto esses discípulos estavam cansados. Eu imagino a jornada até chegar ali. Já deveria ser madrugada e Jesus foi além orar e deixou os seus discípulos. Percebem que ele deixou 9 discípulos distantes, 3 ele levou até metade do caminho, que são os 2 filhos de Zebedeu e Pedro, que são os discípulos mais chegados a ele. Ele disse isso, que a alma dele estava entristecida até a morte, angustiado, e ele foi além orar. A única coisa que Jesus pediu foi: me ajuda em oração. Fique aqui e vele comigo. Quando Jesus voltou, encontrou os discípulos dormindo. Mesma coisa, irmãos, acontece conosco nos dias de hoje. Vemos alguém necessitando das nossas orações e dormimos, sabe por quê? Estamos absurdamente cansados. Jesus era o melhor amigo de Pedro e dos filhos de Zebedeu, como bem diz a palavra. Será que esses 3 discípulos, eu não vou colocar os 12 não, irmãos. Eu vou colocar os 3 mais chegados de Jesus. Não perceberam no olhar de Jesus o quanto ele precisava de um abraço. O quanto Jesus precisava de um ombro amigo. De repente, eles olhavam Jesus como um super-homem, porque era Jesus, né, irmão? Não era qualquer um, era Jesus. Mas eles não conseguiram enxergar em Jesus um lado humano, um lado frágil, um lado homem de ser. Jesus também tinha suas dores, suas lutas, suas batalhas com o inferno.
E mesmo assim os discípulos adormeceram. Deixaram o cansaço falar mais alto. E conosco acontece a mesma coisa no dia de hoje. Olhamos para o irmão e pensamos, nossa, fulano é uma bênção, é cheio de Deus. Nossa, olha aquela irmã ali, Deus purinho na terra, que mulher cheia de Deus. E não conseguimos perceber quando aquela irmã ou aquele irmão precisa de um abraço. Às vezes até vimos, assim como Jesus, né, foi bem claro aqui, falou para os discípulos, minha alma está angustiada até a morte. Mas estamos tão cansados, irmãos, que não conseguimos nem orar pelaquela pessoa e nem com aquela pessoa. Batemos a nossa cabeça no travesseiro e dormimos como uma pedra. Esse texto de hoje me trouxe a seguinte reflexão. Ainda que você esteja cansado, olhe para o teu irmão do lado. Perceba se ele precisa de um abraço seu, se ele precisa de um ombro amigo. Talvez você possa pensar assim, irmã, o que aqueles pobres discípulos poderiam fazer por Jesus? Estava traçado um destino dele. Era necessário que ele fosse para aquela cruz. Irmão, eu não estou falando que os discípulos deveriam ir lá e falar para Jesus desistir, não. Eu não estou falando isso. Eu sei que os discípulos não poderiam fazer muito. Mas eu tenho certeza que um abraço, um amigo, eu estou aqui para te ajudar, ajudaria muito. Talvez você olhe um irmão na igreja, um vizinho, um parente, e você não pode fazer muito. Às vezes, vamos ter um exemplo. O problema do irmão é financeiro. E esse problema você também tem. É financeiro, você não tem dinheiro para emprestar, para doar para aquele irmão. Mas você tem um abraço para dizer assim, irmão, eu não posso te ajudar com nenhuma quantia. Mas eu estou aqui para dizer que eu estou orando para o céu abrir sobre a sua cabeça e o Senhor te abençoar e te ajudar nesse problema financeiro. Talvez não podemos fazer muito, mas um abraço consolador. Ele pode fazer coisas que a nossa cabeça não pode nem imaginar. E Jesus só precisava de um abraço, pelo menos daquele amigo que ele chamou a atenção. Perceba que no texto são 12 discípulos, 3 mais chegados, mas ele fala com Pedro. Será que nem por uma hora pudeste velar comigo? Olha para o seu lado. Às vezes olhamos um pastor, né? Uma pastora, um missionário, um presbítero, um evangelista, cheio da unção de Deus. E quem disse que esse homem não precisa do seu abraço? E quem disse que essa mulher não tem aquele dia difícil e precisa do teu abraço, precisa da sua oração? Temos vivido momentos, irmãos, cansativos na obra de Deus. Não estamos cansados da obra, mas estamos cansados na obra. Mesmo assim, faz parte da obra perceber quando o irmão precisa de você. Que nós não sejamos negligentes como foi esses discípulos da época de Jesus, mas que sejamos discípulos que possa perceber quando aquele homem cheio de Deus também é humano. Quando aquela mulher cheia de Deus também precisa de um ombro amigo. Talvez você não precisa falar nada. Você só precisa chegar e falar assim, irmã, posso te dar um abraço? Deixa Jesus te usar. Deixa o Espírito Santo falar com você e mandar você. Quando ele mandar você abraçar alguém, vai e abrace. Muitas vezes você questiona com o Espírito Santo. Eu te digo porque isso acontece comigo. Você questiona e fala, meu Senhor, o Senhor está mandando eu abraçar fulano, mas eu vou dizer o quê? De repente o Espírito Santo está falando assim, não diz nada, abraça. E ela vai entender, porque eu vou falar com ela. É necessário, irmão, tomarmos posição de servos de Deus e entender que o outro precisa de nós. Os discípulos de Jesus não entenderam. Pedro não entendeu a amargura que estava na alma de Jesus. Ele só precisava de um abraço. Quantas vezes o seu líder só precisa de um abraço? Mas você não o abraça, sabe por quê? Parece que ele está num patamar muito acima do seu porque ele é um homem e uma mulher de Deus. E não está. É só um homem e uma mulher de Deus. Isso você também é. Então, entra de cabeça e abrace. Abrace, abrace apertado. Se o Espírito Santo te mandar dizer algo, diga. Se mandar dizer nada, não diga nada. Fale só assim, irmão, só vim te entregar um abraço que o Espírito Santo te mandou. Amém?
que essas palavras possam surtir efeito no seu coração e que você possa entender que você é uma potência de Deus na terra e que você foi um enviado para abraçar aquele que precisa. Amém? A paz do Senhor Jesus.